Bênçãos, almas queridas, almas benditas. Hoje eu tenho um assunto sério e até triste de dizer, que é o coronavírus, tá? Que eu vou passar para você a minha opinião de acordo com a espiritualidade. O que eu tenho para falar em termos de o que isso afeta, já que este canal é um canal específico para fazer previsão, então tudo aquilo que é futuro é assunto do canal. E coronavírus, a gente tem que falar também dos impactos que ele vai causar no futuro, tá bom? Bom, de imediato, eu quero só dizer para você que eu já falei sobre isso, só que eu falei sobre isso lá no meu Instagram. Eu fiz 3 lives sobre esse assunto, tá? Explicando, fazendo algumas coisas, fazendo oração, não é? Fiz oração na madrugada. E hoje eu tô aqui para falar o que eu falei lá, eu vou falar aqui de uma forma mais direta para você entender. O que que acontece? Nós estamos chegando no mês de abril, né? Eu já estou fazendo as previsões aí, em breve vocês podem olhar aí no canal que já até o finalzinho deste mês de março já tem todas as previsões de abril, para abril. Em abril a gente ainda tem essa questão do coronavírus, então vai afetar, como afeta o Brasil inteiro e está afetando o mundo, logicamente que muitos signos serão afetados, tá? Recentemente teve até um signo que aquele é um dos signos mais favoráveis para adquirir o coronavírus, por isso eu dei determinadas orientações especiais para que eles sigam, né? E eu tô aqui para falar justamente sobre isso. Eu quero começar dizendo a você, deixa seu like aí para me incentivar a continuar fazendo esses vídeos, porque demanda tempo, demanda dedicação, você não sabe o tanto de esforço que é. E se inscreve no canal, porque este não é o único vídeo que eu vou postar sobre o assunto, eu ainda quero postar mais alguns vídeos, uns 2 pelo menos, instruindo vocês, porque neste momento eu só quero falar o que eu penso. Depois, em outros vídeos, eu vou dar mais fortemente dicas, vou fazer uma leitura de cartas e tudo mais para orientar da melhor forma possível, tá bom? Mas falando o que eu penso. Primeiro, entendendo aí um pouco do coronavírus. Eu não sou nenhum especialista, não sou nenhum infectologista ou coisa do tipo, mas eu sou da área de previsões, da área de espiritualidade, tá bom? Ao que todo mundo sabe que esse vírus, o coronavírus, ele se propaga muito rápido, né? Tem estatísticas aí de que uma pessoa consegue contaminar muitas vezes até 4 pessoas, geralmente. Então é um vírus que se propaga muito rápido e que já chegou no Brasil. Nós já sabemos disso, né? Desde a metade do mês de março, esse vírus já começou a ser mais divulgado aqui na mídia por acontecer situações relacionadas a ele dentro do nosso Brasil, tá? É, isso tudo já se sabe, como já se sabe, se contamina muito rápido, né? Eu só estou aqui para te dizer, basicamente, tá? Esse vírus é um vírus que se espalha rápido, que vai se espalhar rápido no mês de abril, tá? Infelizmente. Vai prejudicar, já está prejudicando o andamento do Brasil, mas no mês de abril vai prejudicar mais o andamento, entendeu? E o que eu estou falando aqui, até agora o que eu estou falando aqui, não é, eu não preciso nem ser vidente muito para dizer, é só você estudar um pouquinho aí na internet de especialistas que muitos vão te dizer. O que acontece é que tem uma onda aí de pessoas falando que é só uma gripezinha, que quem tem que se preocupar é o grupo de risco, o restante não. Todos têm que se preocupar. Todos têm que se preocupar, porque, principalmente como o vírus se propaga muito rápido, o problema é que, por mais que exista o tratamento, muitas vezes não se tem a condição suficiente de proporcionar esse tratamento se muita gente ao mesmo tempo tiver que ser atendida por esses locais, tá? Mas isso daí os especialistas já estão dizendo, né? Mas eu só tô, na minha visão espiritual, eu só tô reafirmando, porque tem gente falando que não há por que
tanta preocupação assim e que não é tanta coisa assim, né? Então isso é perigoso e isso pelo lado da espiritualidade eu falo. E falo também que o mês de abril vai ser um mês difícil, não esperem grandes coisas, né, do mês de abril. E nesse sentido, como o Brasil ele é afetado economicamente, por exemplo, porque as pessoas, isso muda a rotina de muita gente, menos pessoas estarão nas ruas para comprar, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para girar o comércio, né? Para girar a indústria, para girar as vendas e todos os empregos que delas decorrem. Então, não é preciso ser muito inteligente para entender que vai afetar o Brasil. Quando se fala que vai afetar o Brasil, logicamente vai afetar as pessoas e cada pessoa é de um signo, então vai afetar invariavelmente os signos, entendeu? Então, o que que acontece? Não dá para se esperar grandes coisas fantásticas nos horóscopos do mês de abril. Entendeu? Vão ter aspectos bons para os signos? Vão. É bom que você assista, é bom que você se oriente, mas não se pode criar uma ilusão, um mundo apartado da realidade. Entendeu? Então, quando se fala, por exemplo, de signos, por exemplo, os desempregados, muitas vezes eu recebo muitas mensagens, pessoas falando assim: ah, eu estou desempregada, faz previsão para desempregado, faz previsão para desempregado. A gente não precisa ter muita inteligência, ter muito raciocínio para entender que como esse coronavírus está afetando todo o comércio, a indústria, as profissões no geral, os taxistas, então, meu Deus do céu, coitado dos taxistas, né? É, vai diminuir, vai dificultar, então muitos signos vão ter lá suas dificuldades para a conquista de emprego. Tem três, vamos dizer assim, tem três áreas bem afetadas, né? A gente tem a saúde da população, a gente tem o dinheiro da população e a gente tem o trabalho da população. A saúde, porque o coronavírus está aí e aí todo mundo tem que se preocupar muito mais com a saúde e tudo mais, né? A questão do trabalho, porque justamente como tem essas épocas de recolhimento, de quarentena, essas recomendações de não ir a locais aglomerados e tudo mais, então pessoas vão ter mais dificuldade para trabalhar também, né? E agora, como que pessoas vão passar por processo de seleção de trabalho, se geralmente no processo de seleção de trabalho eles juntam um monte de gente para selecionar e tudo mais. Então já tem mais barras, tem mais empecilhos aí nessa trajetória toda, né? Dinheiro. Dinheiro nem se fala, porque se as coisas não giram, fica mais difícil do dinheiro circular. Então o dinheiro geralmente fica preso com determinadas pessoas, né? Ou então outras não vão ter porque não podem trabalhar, porque não podem sair, isso e aquilo. Então gera dificuldades para muita gente. O ideal, qual a recomendação? O quanto você puder poupar, o quanto você puder se resguardar antes do mês de abril, ou até mesmo se você está assistindo isso no decorrer de abril, você tem que ter uma visão que é difícil para o brasileiro, para muitas pessoas do Brasil, porque geralmente a nossa cultura é muito imediatista, né? Muito imediatista. Faz as coisas geralmente aos trancos e barrancos. Então, e também como é um país de terceiro mundo, as coisas não são muito desenvolvidas, também a gente não tem uma educação financeira muito boa, a gente não tem uma conscientização muito boa. Então as pessoas geralmente, e também os próprios trabalhos, muitas vezes com quantias pequenas, as pessoas têm dificuldade de acumular, de guardar um pouco aí do seu dinheiro e tudo mais para se prevenir justamente para épocas como esta, né? Então a gente sabe disso, mas o que você puder se prevenir, o que você puder se precaver de evitar gastos que a gente chama de supérfluos, evitar dívidas muito longas, né? Para que você possa passar, porque o mês de abril não vai ser um mês fácil. Aguarda isso. E quando eu digo isso,
Eu falo sempre para você, tenha paz no seu coração e tenha confiança na espiritualidade, porque às vezes eu falo isso, as pessoas, elas acham que porque eu falo a situação não vai ser fácil, que eu estou sendo negativo e que eu estou sendo, eh, que eu tô, como eu posso dizer, que eu estou sendo negativo e que eu estou amedrontando as pessoas. Eu não quero amedrontar e eu não quero ser negativo, eu estou sendo realista. A realidade é essa, a situação está indo para um declínio no mês de abril, entendeu? Não tem perspectivas de grandes melhoras no mês de abril, é um declínio, entendeu? E o que que a gente pode fazer, já que é um declínio, já que a gente olhou, a gente viu, é a mesma coisa que você está olhando para frente, você vê que ali tem um buraco. Ali, o buraco tá ali, eu tô falando, o buraco tá ali, então a gente tem que se prevenir para passar por aquele buraco, para contornar aquele buraco. Então, a mesma situação no mês de abril. No mês de abril, a gente tem um grande buraco, que é esse coronavírus, que a gente vai ter que se prevenir. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Tem pessoas passando um discurso de que é muito simples. Eu não falo como médico, eu falo como pessoa que faz previsões, entendeu? Então, estou fazendo uma previsão. Estou fazendo uma previsão. Então, eu falo dentro das energias que eu sinto do Brasil, e eu tenho até uma coisa séria para falar para vocês, porque eu estou falando isso no final do mês de março, né? Então, isso está acontecendo, começou a acontecer mais ou menos, mais fortemente no meio, mais ou menos no meio do mês de março, né? E eu demorei ali uns dias, porque eu comecei a sentir uma energia, aquilo mexeu comigo. Eu vi coisas, eu vi gente correndo, eu vi até gente gritando, eu vi também, né? Então, e eu já soube de coisas que aconteceram perto daqui, que essa cena que eu vi aconteceu, entendeu? Daqui perto de onde eu moro. Então, a situação é essa. O mês de abril é um mês de cautela, o mês de abril é um mês que você tem que se resguardar. Acompanhe as recomendações de infectologistas, de médicos, de especialistas, porque tem pessoas com opiniões contraditórias, né, uma contrapondo a outra, mas tenta ver um grande número de pessoas, entendeu? E fazer um apanhado geral, veja a competência dessas pessoas, tá bom? Para que você possa ser informado o máximo possível, para que você, porque o primeiro, gente, para a gente aprender a lidar com uma situação, a primeira coisa que a gente precisa é entender a situação. A partir do momento que você enxerga uma coisa que não existe, como que você vai lidar com uma coisa que não existe? Como que você vai lidar com uma coisa que é distorcida? Então a gente tem que reconhecer a realidade. A realidade é essa, mês de abril vai ser um mês difícil para todos os signos, uns signos mais, outros menos, mas vai ser difícil. Já falei, situação de saúde, situação financeira, situação profissional, as dificuldades que vão se apresentar. Recomendo que você confira as previsões dos seus signos, lembrando sempre todas as previsões para signos aqui no canal. Você pode conferir ascendente, lunar, solar, Vênus só para assuntos amorosos, tá? O planeta Marte também muito bom para você ver a saúde. Veja o seu signo de Marte também, que é muito bom para ver a saúde, tá? Mas presta atenção nessas situações, presta atenção nessas questões todas e tira as suas conclusões, tá bom? Porque o que eu vejo para o mês de abril não é coisa boa. Isso vai afetar os signos. Agora, eu não estou falando isso para te desesperar. Eu estou falando isso para você ficar alerta com a realidade. Eu estou falando isso para você ter paz no seu coração, confiar em Deus, orar bastante, seguir as recomendações dos especialistas. Quais são as recomendações principais? Que você evite o máximo possível aglomerações, evita tocar nas pessoas, evita tocar no rosto, passar bastante o álcool gel, né? Se você está resfriado, se você está com sintomas, por educação às outras pessoas, use a máscara para que você não contamine as outras pessoas, né? Caso você tenha se infectado e que você possa contactar aí
os locais médicos da sua região, mas também é recomendado que você não fique entrando em contato com muita gente, né? Você fique mais no seu cantinho. Então, entre em contato com os especialistas e não saia aí pela cidade espalhando tudo para todo mundo. Se você acha que você tem, usa máscara, fica no seu cantinho, pensa no próximo também, tá bom? Essas são as recomendações principais. A principal mensagem que eu quero que você grave na sua cabeça: mês de abril não vai ser um mês fácil. Essa, esse coronavírus, ele não é uma coisa simplesinha, ele é uma coisa que vai crescer e que vai tomar proporções e dimensões grandes. E no mês de abril, eu só vou falar do mês de abril, depois a gente vai falando mais dos outros meses. Eu vou passar aqui no canal orientações, mais orientações, orações que vocês podem fazer, coisas que vocês podem fazer, entendeu? Para que a gente possa se fortalecer pelo lado espiritual. O lado espiritual, ele contribui, mas você também tem que fazer a sua parte em termos de saúde, entendeu? Então, uma parte é da espiritualidade, outra parte é da atitude que você toma, tá? Então, seja responsável pelas suas atitudes. As previsões estão sendo lançadas no canal para os signos. Veja as previsões e aguarde também mais vídeos sobre o coronavírus, tá bom? Eu desejo que Deus te abençoe bastante, que Deus proteja o nosso Brasil, tá? E até a próxima. Bênçãos, almas queridas, almas benditas.